Conforme eu prometi, estou respondendo às dúvidas do webinar do dia 10 de agosto sobre CCIR e TR. Como que eu fiz? Eu escrevi a primeira dúvida e vi que todas as outras que tinha em torno daquela, que envolvia o mesmo assunto. Então, eu deixei uma para representar as demais. Mas se a sua dúvida não for respondida aqui, porque às vezes por algum motivo passou batido, você pode me enviar que eu teria o maior prazer em responder. Uma dúvida que tinha bastante era sobre a fração mínima de parcelamento. Esta aqui perguntou sobre a igreja, ela deu uma área específica, ela quer o imóvel, é uma fração mínima, porém é uma área específica para a igreja. Bom, ela quer abrir a matrícula, porém, para ela abrir a matrícula, ela deve ter o CCIR. E o CCIR só vai ser liberado se ela justificar porque ela está querendo cadastrar um imóvel cuja área abaixo da fração mínima. Isso é regido pela Lei 62.504, que é a lei onde nós vamos encontrar em que situações se enquadram os imóveis para que seja feito o cadastro. Vamos dar uma olhadinha na lei? Na letra C, os destinados à instalação de serviços comunitários nas zonas rurais, quais sejam portos marítimos, colégios, centros culturais, sociais, postos de saúde, igrejas, templos e capelas de qualquer culto reconhecido, cemitérios ou campos santos e similares. Portanto, ele irá, primeiramente, conseguir o cadastro do imóvel através da... É claro, ele vai ter um imóvel do qual ele irá originar essa área que ele vai desmembrar. Então, com esse CCIR, ele irá no INCRA, sempre o INCRA tem um modelo, um formulário, onde você se enquadra o que você está requisitando, e nesse caso seria para criar CCIR de uma área abaixo da fração mínima. Com esse documento em mãos, ele irá ao cartório para abrir a matrícula. Uma outra dúvida também é como obter CCR para uma área que virou urbana. Nesse caso, ele tem que fazer a descaracterização do imóvel rural. Ele vai descaracterizar de rural para urbana, seja total ou seja parcial. A diferença é que quando é total, o INCRA já faz o cancelamento do CCIR dele. E quando é parcial, você terá que apresentar para o INCRA uma planta mostrando onde que irá ser desmembrado, onde que virou, né, para a área urbana, e depois você irá atualizar a área remanescente que continuou sendo rural. Cliente pessoa física precisa gerar CIB para 2 glebas em condomínio. Eu não entendi aqui se ela vai criar o CIB e as 2 glebas estão em condomínio, ou se ela precisa de criar o CIB para as 2 glebas e essas 2 glebas estão em condomínio. Bom, ou vai ser para o condomínio total, quando você tem relação de todos os condôminos, mas se quiser separados essas glebas, aí terá que fazer ou extinção de condomínio, ou, se for o caso, um processo de extremação, que é bem simples e rápido. Cliente pessoa jurídica que adquiriu 3 glebas vizinhas, cada uma de um titular pessoa física diferente. Iremos anexar essas 3 em um único CCIR, solicitar o cancelamento dos 3 códigos no INCRA e também o cancelamento do CIB de cada gleba, já que as 4 irão compor um imóvel único. Sim, só que é o seguinte, você irá fazer uma DCR e depois nas outras você somente irá anexar as outras 2 áreas, né, as 2 matrículas. Quanto ao cancelamento do CCIR, é o INCRA que irá fazer esse cancelamento. Então, como você vai fazer? Os 3 CCIR que tem, os 3 imóveis, já tem o CCIR, como também tem o ITR, tem o CIB, está tudo regularizado. Então, no primeiro, um deles que você for nomear para ser o CCIR que irá continuar, se é que ele já não tem um, que você irá anexar, mas pelo que eu entendi, não, né? Ele não tem um ainda, porque se tivesse, você só iria fazer a anexação. Mas no caso, você escolhe um deles, pode ser o de área maior, confira se está vinculado, se estiver vinculado, você irá
anexar as outras áreas, mostrando o número de CCIR e o CPF do proprietário, que automaticamente será cancelado pelo INCRA. E o INCRA fará o cancelamento automático. No CIB, você irá solicitar o cancelamento dos CIBs e vai explicar para o analista por que está solicitando o cancelamento. Tem como pesquisar as declarações de anos anteriores? Tem sim, no ECAC. No ECAC, você irá em declarações e demonstrativos e nós temos aqui cópia de declaração, aqui é onde está declarações demonstrativos. Você irá informar se você quer declaração de imposto de renda ou declaração de imposto sobre a propriedade territorial rural. No caso aqui seria esta. O ADA deveria ser o espelho do CAR, mas o ADA, por ainda estar desatualizado, não permite informar as sobreposições de forma correta. Só aceita a classe de APP para situar uma sobreposição. Eu creio que eles devem estar falando o seguinte: se a APP está sobrepondo, por exemplo, com a área de remanescente de vegetação nativa, mas ela já é área de remanescente de vegetação, ele vai se sobrepor com a APP, porque a APP que pode ser usada como reserva legal. Eu não sei quais as sobreposições a que ele se refere, mas no caso da APP, é porque a APP é o caso em que ele vai usar a APP como reserva legal. Então, no ADA, ele considerar como APP, considerar como reserva legal. Realmente é uma dos locais onde podemos informar sobre a posição. Temos que atualizar o CCIR todos os anos junto com o ITR somente se tiver alteração. A taxa do CCIR é anual, mas a atualização somente se houver alguma alteração. Para as prefeituras que não informam o VTN a Receita, é correto usar o uso da tabela emitida pela Receita Federal? Sim, você pode usar essa tabela da Receita, como você pode usar da Emater, da Secretaria da Agricultura, e até um laudo que você tenha encomendado para o engenheiro agrônomo fazer. E se o imóvel estiver alugado em 3 partes, por exemplo, coloque os dados de cada arrendatário que está fazendo com a terra, precisa pegar ficha sanitária em caso de gado? Em caso de gado, é bom ele pegar a ficha para deixar guardada, porque ele vai informar que está usando com a criação de gado, ele deixa a ficha guardada porque se um dia o INCRA questionar, ele tem. Mas, quanto a essas 3 partes, nós temos na Lei 9393, parágrafo 4º, que diz o seguinte: para fins do inciso 5 do parágrafo 1º, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a área utilizada e respectiva produção fornecidos pelo arrendatário ou parceiro quando o imóvel ou parte dele estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria. Quem vai declarar é o proprietário, não o arrendatário. Mas o proprietário, ele pode ir lá no arrendatário e falar o que você está fazendo aqui no imóvel, como que você está utilizando o solo. Então, é essa informação dele que você irá informar no ITR. Tem um terreno que é desmembrado no cartório e doado para os filhos. Os filhos fizeram CCIR e ITR, deu tudo certo. Mas o terreno ainda aparece na consulta pública de imóveis, no nome do doador, e está gerando CCIR para pagar. O doador morreu e já foi feito o inventário, e agora que os filhos e a esposa podem fazer, e se não fizerem nada, o que pode acontecer? Se não fizer nada, vai continuar lá sempre gerando essa dívida, mas você pode solicitar o cancelamento dele, envia certidão de óbito, envia a informação de que já tem os 3 que foram remembrados e que preenche a área certinha do imóvel, e solicita o cancelamento. Normalmente, para o CCIR, o cancelamento é solicitado por e-mail. Então, você já tem o e-mail da pessoa do INCRA, e solicite o cancelamento, informe, envie, junto o atestado de óbito e documento do imóvel, e ele irá regularizar. O que eu faço quando o imóvel tem mais de um NIRP?
Você vai solicitar o cancelamento, explicando para o analista o motivo do cancelamento. E vai enviar toda a documentação que solicita quando você termina de preencher o coletor web CAFIR. Tem um documento que é bom você dar uma lida nele. Como eu sei que terei que declarar nos últimos 5 anos do ITR? Quando você vai emitir uma ficha cadastral e está lá pendente, omissão de DIAC, aí é certeza que você tem que declarar. Além da omissão do DIAC, nós temos uma outra situação. Tem um imóvel total, tem um imóvel e ele adquiriu uma parte desse imóvel. Então, foi uma área desmembrada de outra. Neste caso, o que o sistema vai considerar? Que você irá informar aqui que ocorreu esse desmembramento e como ele já estava declarando, o imóvel total já estava declarando, quando você desmembra, não irá declarar. Já vai considerar o que estava sendo feito, senão será duplicidade. As dúvidas foram essas. Se tiver ficado algum que eu não vi, você pode enviar no meu e-mail, contato@tgrtreinamentos.com.br, e o nosso curso está à disposição de todos vocês. Siga-nos nas redes sociais.